Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero analisar aqui na nossa meditação de hoje, no nosso pequeno devocional, o capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus. Do testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, viram como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero pegar nessa manhã, por base da nossa palavra, esse tema, a fé. Eu acredito que seja um dos estudos mais importantes de serem ensinados e orientados dentro da vida cristã. Porque o versículo 6 fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe. Você já parou para pensar quantas pessoas, na verdade, não acreditam que Deus existe? Como que nós demonstramos a nossa fé? Como que Deus consegue enxergar a fé na nossa vida? Eu me lembro que muitas vezes Jesus foi abordado por pessoas que estavam doentes e todas elas o mesmo desafio foi o crer. Jesus foi abordado por um homem leproso e ele chega e fala assim, Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. Jesus fala assim, quero, fica limpo. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi purificado, limpado daquela lepra e foi completamente curado. Houve tantas as questões em que Jesus atribuiu a cura das pessoas à sua fé, à sua capacidade de crer. Mas, logicamente, algumas pessoas se aproximam de Deus não pela fé, mas pelo conhecimento. Só que esse conhecimento ele precisa também ser transformado em fé. Um dia o homem procura Jesus. Jesus estava no Monte da Transfiguração, quando aquele homem aproximou-se, ele chegou onde estava a comitiva de Jesus. Jesus tinha subido para o monte simplesmente com 3 dos seus discípulos, 3 dos seus futuros apóstolos, Pedro, Tiago e João. Era de praxe que Jesus sempre estivesse com esses 3. Não se sabe explicar totalmente por que ele sempre selecionava esses 3 para que estivessem mais junto com ele do que os outros. Mas ele estava lá no Monte da Transfiguração. E quando ele desce do monte, lá embaixo do monte tem alguém que está com o filho endemoniado no meio dos outros discípulos. E o homem fala assim, olha, Senhor, o meu filho tem um problema porque o demônio pega o meu filho e ele lança ele no fogo, ele lança ele na água, ele tenta de tudo para matá-lo. Mas eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Jesus acaba orientando a questão da fé, dizendo assim, olha, ô geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou suportar vocês? Vocês não puderam fazer isso por causa da pequenez da vossa fé. Olha bem, a Bíblia diz que aquele homem ainda faz da outra palavra de Jesus, dizendo assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. A fé daquele homem ele foi manifestada pela atitude. A atitude daquele homem demonstrava que ele cria. Porque ele já tinha passado por tantos transtornos, por tantas dificuldades com aquele filho, que ele achou em Jesus uma solução. Pensa como seria difícil trazer um filho endemoniado a um lugar distante da sua casa, a um lugar fora da sua casa, num lugar público, no meio de uma multidão de pessoas que esperavam para ver Jesus. Aquele homem demonstrou a sua fé quando ele trouxe aquele menino à presença de Deus. Porque, na verdade, ele estava dizendo com a sua atitude que ele acreditava que Jesus era capaz de libertá-lo. Jesus libertou o menino. Jesus, quando cura o cego Bartimeu, que ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? Bartimeu é franco,
claro, objetivo, Senhor, eu quero ver. Mas imagine a fé. Alguém cego que realmente acredita que Jesus poderia curá-lo da cegueira. Qual a resposta de Jesus para ele? A tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue, ela não poderia estar naquele lugar, porque a sua hemorragia sanguínea e a lei daquela época, a lei dada por Moisés, ela dava o direito, as tradições que estavam ali, não dava obrigação daquela mulher estar separada do povo, isolada, longe. Mas ela, por uma atitude de fé, ela viu falar de Jesus, ela creu que se ela fosse lá e tão simplesmente tocasse na roupa dele, ela seria curada. E quando ela toca em Jesus, Jesus percebe um toque diferente. Ele fala aos seus discípulos, olha, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, Senhor, todo mundo te oprime. O Senhor diz que alguém te tocou. Ele falou assim, alguém tocou em mim diferente. Eu poderia dar uma interpretação. Você podia dizer assim, olha, alguém tocou em mim com fé. Porque existem pessoas que estão perto de Jesus, mas não têm fé. Existem pessoas que chegam perto de Jesus e realmente têm fé. E essas pessoas, elas vão sugar o poder de Jesus para as vidas delas. Elas vão trazer do invisível uma existência ao visível através da fé. Qual a resposta que Jesus deu àquela mulher? Mulher, grande é a tua fé te salvou. O centurião, ele manda falar para Jesus que ele está com um criado doente em casa, ele está, o filho, não, acho que é o criado, o filho do régulo que foi curado, o criado está enfermo em casa e ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu criado. E Jesus fala, só eu irei à tua casa. E ele diz, Senhor, não precisa vir na minha casa porque eu não mereço que o Senhor esteja debaixo do meu teto. Manda só uma palavra, porque eu sei que se o Senhor falar, as coisas têm que acontecer. Irmão, para pensar na medida da fé desse homem. Ninguém tinha ensinado isso para ele, irmão. Mas ele cria realmente que Jesus era o Filho de Deus. Ele cria que por meio da palavra ele tinha feito todas as coisas. E que ele também, se desse uma palavra, era o suficiente para curar o seu criado. E ele fala, Senhor, eu tenho um homem sob a minha autoridade. Um centurião, ele era chefe de 100 homens. Ele disse, Senhor, eu tenho um homem sob a minha autoridade. Eu digo a esse, ele vai, e ele vai. Eu digo a ele vem. Então basta uma palavra tua, uma ordem. Se o Senhor disser que o meu criado está curado, ele fica curado. Jesus olha para o seu tipo assim, olha, nunca vi tanta fé em Israel. Eu quero te falar que é o primeiro momento que a fé, ela é muito demonstrada através das nossas atitudes, da forma que nós reagimos às situações. Dependendo da forma que nós reagimos, nós demonstramos que não acreditamos na providência de Deus, que Deus não vai fazer, o que Deus não é capaz de fazer. Mas dependendo da forma que nós agimos, Deus ele percebe que nós realmente confiamos e esperamos nele. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a certeza, a prova é certeza de coisas que nós não vemos. Você já tentou executar um projeto para Deus impossível e conseguir contemplar aquele projeto como realizado? Você já pensou em fazer, já tentou fazer alguma coisa que parecia impossível? Vou dar um exemplo para você. Talvez você comece a fazer uma casa. Quantas pessoas que eu já orientei a fazer isso na vida? Vou fazer uma casa, mas não tem possibilidade. Você senta, olha, faz, não tem possibilidade. O meu salário não dá, o meu dinheiro não dá, o meu recurso não dá. Você não consegue ver o dinheiro que vai terminar essa casa. Mas você fala, não, eu vou começar. E de repente coisas sobrenaturais, extraordinárias começam a acontecer ao longo da sua jornada. E você percebe uma coisa. A sua fé fez com que Deus envolvesse no seu projeto. A sua fé fez com que Deus realmente cuidasse dos seus projetos e trouxesse à existência as coisas que não existem. Já fiz igrejas, já construí templos, e era totalmente impossível a realização daqueles projetos pela matemática e pelo recurso que a gente tinha como igreja. Mas nós fizemos, lançamos mão. E de repente nós começamos a ver coisas extraordinárias acontecendo ao redor. Ofertas chegando, as coisas acontecendo, o pouco dinheiro se multiplicando, e nós conseguimos ver o final daquela obra realizada, nós conseguimos ver a consumação de todo aquele projeto. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É a certeza
que aquilo que nós esperamos de Deus vai acontecer. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos com esses olhos, mas somos capazes de ver com a nossa fé. Você tem fé de verdade? A tua fé te move. Você tem agido pela fé? Você tem vivido realmente uma vida de fé? Pense nisso. As suas atitudes demonstram uma proporção do que você crê em Deus. Que Deus te abençoe nesse dia e que seja esse um dia de milagre na tua vida.